Sobre isso que a gente conversa agora com o professor e pesquisador da PUC Campinas, Cândido Ferreira da Silva Filho. Boa tarde, professor, tudo bem? Seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos ouvintes do Estúdio CBN. Também os espectadores, do Facebook e do YouTube. Boa tarde a todos. Muito obrigada por conversar aqui com a gente. Quais são os reflexos imediatos gerados por essas geadas aqui na região e em outras localidades do estado e também do país? Veja bem, Stephanie, em primeiro lugar, nós precisamos pensar que os alimentos, regra geral, ele já vem com os preços em alta já aí há algum tempo. Em 2020, por exemplo, os preços subiram muito, os preços dos alimentos. A cesta básica aqui em São Paulo teve aí nos últimos 12 meses um aumento em torno de 15%. E agora, nos últimos meses, os preços haviam estabilizados e a gente registrou até alguma queda nos preços dos alimentos. No entanto, agora essa questão dessas geadas que nós estamos vendo, é lógico que isso prejudica e muito a produção e, por consequência, a oferta vai cair e a expectativa é que isso vai ter um impacto nos preços. Os preços realmente devem subir por conta das questões climáticas, a geada que tem afetado muito negativamente a produção, não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil, como regra geral. A questão da inflação, né, por exemplo, professor, para que as pessoas que estão nos ouvindo, né, não tem comumente essa explicação para deixar mais claro para ela, queria que o senhor explicasse para a gente, né? É inevitável nesse momento, por mais que sejam só 3, 4 dias de geada, o pessoal fala, não, mas já passou, tá tranquilo, não era para ter esse impacto todo. Não tem jeito, vai impactar de qualquer forma, né? Leandro, veja bem, né? Nós temos os preços dos alimentos, eles dependem, quando os produtos são exportados, depende muito do dólar. Então, alguns produtos como café, como óleo de soja, açúcar, carne bovina, são muito influenciados pelo mercado internacional. Agora, você tem toda uma produção para o mercado doméstico. Você tem, por exemplo, todos os produtos aí da frutas, verduras, legumes, feijão. Esses produtos são muito influenciados, os preços, pela questão climática. É lógico que uma geada, num primeiro momento, ela afeta muito negativamente o produtor, o agricultor. Nesse momento agora, a gente estava vendo a reportagem aí, o agricultor falando das perdas, das folhas que congelaram. Ele, agricultor, perde nesse primeiro momento, ele vai ter um prejuízo grande, mas na sequência o consumidor também será prejudicado porque ele não vai ter o produto. Então, produtos, imagina aí, nós tivemos aí reportagem falando do feijão. O feijão queimou por conta da geada, você não vai ter produção, então não vai ter a oferta. E as pessoas, feijão é um produto básico na mesa do consumidor brasileiro, então vai faltar esse produto, o preço vai subir. Mas além disso, outros produtos são muito prejudicados. Então, por exemplo, se tem uma geada, isso acaba com a produção do café, acaba com a produção do milho, prejudica muito, por exemplo, a produção da cana-de-açúcar, que nós vimos aí enfim, o CPEA comentando. Então, é lógico que o efeito aí vai ser ao longo do tempo, mas seguramente a produção cai, a oferta diminui, nós não vamos ter os produtos lá no mercado e aí o resultado é aumento de preço. Se você quer comprar o produto, mas ele não está disponível, é uma questão de mercado, os preços vão subir, é o que deve acontecer aí nos próximos meses. E não é culpa do produtor, do agricultor, nem é culpa do supermercado. Os preços vão subir porque realmente não tem a oferta, por isso. Quais são os alimentos que costumam ser mais afetados? Eu sei que o senhor já citou aqui alguns, né? Mas isso depende também da região, certo?
A produção, veja, alimentos, regra geral, alimentos, produção agrícola, depende muito do clima. Clima é uma variável fundamental. E aí, Stephanie, tem, enfim, uma série de questões que podem acontecer e vão influenciar a produção. Então, por exemplo, você pode ter um excesso de chuvas, isso prejudica a produção. Você pode ter seca, porque esse é um problema. Além das geadas que nós estamos observando agora, nós temos um problema de seca. Nós não temos o regime de chuvas tem sido menor, não tem chovido o suficiente. Então, isso também prejudica a produção. Agora, a geada prejudica a produção. É lógico que todas as regiões onde ou você tem um excesso de chuva, ou seca, ou eventualmente você tenha geadas, a produção que for atingida será prejudicada. Então, regra geral, nós podemos imaginar que os preços de todos os produtos agrícolas devem subir. Até mesmo alguma produção pecuária, quer dizer, de repente, a própria produção de carne bovina ou de leite deve ser prejudicada, porque a pastagem foi atingida. Então, por que a produção de carne, a carne vai subir? Porque, de repente, a pastagem foi atingida e, de repente, você não tem, o gado não consegue se alimentar. E aí não produz carne, não produz leite. Então, Stefano, eu diria para você, o impacto será generalizado. Nós não podemos dizer que alguns produtos vão ter algum benefício com a geada. Não vai haver. Se está havendo geadas, é lógico que atingiu a produção, é lógico que isso terá um impacto negativo sobre os preços. Uhum. E o senhor citando então essa questão da pecuária, né? Falando inclusive dos rebanhos, a gente pensa logo na carne, mas a gente pensa também no leite, né? Tudo isso pode ser impactado, né? É uma cadeia, é uma reação em cadeia, né, professor? Exato, porque veja, às vezes as pessoas podem se perguntar, eu tenho lá a carne, o que a carne tem a ver com a geada, o boizinho, né? O que o boi, a vaca e tal tem a ver com o geada. O problema, na verdade, é a pastagem. Então, de repente, você não tem o pasto ele é prejudicado por conta da seca, nós estamos vivendo um momento de seca, a pastagem é prejudicada pela questão das geadas, que queima, prejudica o pasto, e aí, resultado, o gado não se alimenta, cai a produção e os preços aumentam. O mesmo vale, inclusive, para a questão produção suína, Leandro. Por exemplo, o milho é um produto muito afetado pela geada. A geada prejudica a produção do milho. Cai a produção. Você tem perdas por conta da geada. Então, e o milho é um produto básico para a ração, por exemplo, da produção suína. Então, você prejudica a produção de milho, lógico, né? O preço do milho sobe, você alimenta menos ou não alimenta de forma conveniente o porquinho, resultado, a produção cai, os preços sobem. Então, vejam, é uma cadeia, tá? Você não pode imaginar um produto isoladamente, nós temos que imaginar que no conjunto a produção agrícola será prejudicada. E por ser prejudicada, isso vai fazer com que a produção caia e terá um impacto no aumento dos preços. Vai ter um impacto na inflação? Sim, vai ter um impacto na inflação, mas é lógico que, regra geral, os alimentos vão disparar os preços. A inflação como um todo, logicamente, ela vai subir, mas lembre-se, o índice de inflação é uma média de preços. Os alimentos vão subir mais do que a inflação em si. Bom, professor, só para a gente finalizar aqui rapidamente, né? Qual a dica para o nosso ouvinte consumidor que está nos escutando agora? Não tem como ele fugir, né? Essa é uma questão importante, Stephanie. Não, você não tem...
Você vai deixar de consumir o arroz, o feijão, vai deixar de usar o óleo de soja na cozinha, vai deixar de consumir o açúcar, lá você não tem como. Então os preços vão subir, o que vai acontecer, e aí é um efeito ruim, é que as pessoas vão substituir, vão deixar de consumir alguma coisa. Então, de repente, como você tem que consumir alimentos, que são produtos básicos, você vai deixar de, por exemplo, alguma atividade de lazer, vai deixar, por exemplo, de comer um lanche, alguma coisa você vai deixar de fazer para conseguir se alimentar, porque o alimento é uma coisa básica e os preços estão subindo. Você não pode parar de comer, de se alimentar. Então você vai acabar deixando de fazer alguma coisa, o que é ruim para a economia, porque é lógico que, né, nós precisamos de consumo, precisamos que as pessoas circulem, e isso é condição fundamental para o país voltar a crescer. Então, é lógico que terá um efeito negativo, não só nos preços, mas para toda a economia, prejudicando aí a retomada da economia, o crescimento da economia. Professor e pesquisador da PUC Campinas, Cândido Ferreira da Silva Filho, muito obrigado pelo papo, pelas explicações, pela entrevista aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, até uma próxima. Boa tarde, até mais. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada e bom trabalho. Bom trabalho.